bom a gente louvar o Senhor ainda, apesar de não poder nos reunir. A gente louva ao Senhor pela tecnologia, que a gente pode cultuar a Ele. Que bom a gente ter esse tempo onde a gente pode ouvir a Sua palavra e também cantar louvores a Ele. Meus queridos, apenas para deixar os irmãos inteirados, aqueles que estão nos acompanhando hoje, quem sabe pela primeira vez, nós estamos fazendo uma série de mensagens na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Essa é a 8ª mensagem e o nome da série que nós intitulamos aqui na Fé e Vida é Alegrai-vos, descobrindo a alegria em sua jornada. Semana passada nós vimos a exposição da Palavra de Deus com o pastor Marcelo. A gente viu a exposição no capítulo 2, onde ele falou sobre cristãos interessantes, nos mostrou homens como Timóteo e Epafrodito, homens que amavam ao Senhor, discípulos de Cristo, homens que buscavam fazer a vontade de Deus, que se preocupavam com os outros e arriscavam a sua vida por amor ao Evangelho. Hoje nós vamos adentrar no capítulo 3 dessa carta. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia para a gente fazer a leitura. Estará projetado aqui também, mas eu gostaria que você pegasse a palavra de Deus, quem sabe, ou até mesmo pelo celular, pelo aplicativo, e abrisse no livro de Filipenses, capítulo de número 3, para a gente meditar nesse texto. E também gostaria que após a leitura você permanecesse com a Bíblia aberta. Filipenses capítulo 3, dos versículos 1 até o 11. Assim está escrito: Por fim, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Nunca me canso de dizer-lhe estas coisas, e o faço para protegê-los. Cuidado com os cães, aqueles que praticam o mal, os mutiladores que exigem a circuncisão. Pois nós, que adoramos por meio do Espírito de Deus, somos os verdadeiros circuncidados. Alegramo-nos no que Cristo Jesus fez por nós. Não colocamos nenhuma confiança nos esforços humanos. Ainda que, se outros pensam ter motivos para confiar nos próprios esforços, eu teria ainda mais. Fui circuncidado com 8 dias de vida, sou israelita de nascimento, da tribo de Benjamim, um verdadeiro hebreu. Era membro dos fariseus, extremamente obediente à lei judaica. Era tão zeloso que perseguia a igreja, e quanto à justiça, cumpria a lei com todo rigor. Pensava que essas coisas eram valiosas, mas agora as considero insignificantes por causa de Cristo. Sim, todas as outras coisas são insignificantes comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e nele ser encontrado. Não conto mais com minha própria justiça, que vem da obediência à lei, mas sim com a justiça que vem pela fé em Cristo. Pois é com base na fé que Deus nos declara justos. Quero conhecer a Cristo e experimentar o grande poder que o ressuscitou. Quero sofrer com Ele, participando de sua morte para, de alguma forma, alcançar a ressurreição dos mortos. Amém? Meus queridos, o tema proposto para a mensagem de hoje é quando Jesus parece não ser suficiente. Como assim, Jesus não ser suficiente? Meus queridos, a gente vive uma época em que o evangelicalismo brasileiro e, enfim, mundial, está sofrendo disso, acreditando que Jesus ele não é mais suficiente. Felizmente tem muita gente por aí imaginando que
essa falácia de dizer que Jesus não é suficiente, ela faz parte, ela é o Evangelho verdadeiro. Muitos, infelizmente, acham que aquilo que estão vivendo, que estão baseando a sua vida, eles acreditam que é uma vida cristã legítima, baseada nas Escrituras, quando na verdade não é. E dia após dia tentam acrescentar algo ao Evangelho, porque a mensagem da salvação pela graça, que não depende de homem algum para alcançar o favor de Deus, perturba o coração de quem acredita que se alcança o favor de Deus pelo esforço humano. Pregar sobre Cristo, sobre a salvação pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo, parece não mais ser suficiente. Porque o evangelicalismo moderno, ele não quer mais uma mensagem cristocêntrica, que Cristo seja o centro, mas os homens estão preferindo mensagens mais palatáveis, mensagens antropocêntricas, onde o eu é o centro de tudo, mensagens egocêntricas. Infelizmente, muitos pregadores que têm feito sucesso em nossos dias, com suas palestras, livros, desconhecem o Santo Evangelho. Eu cito apenas 2 trechos de pregadores que são tão queridinhos na internet hoje. E um diz o seguinte: que Deus ele planeja as coisas para a sua vida de diversas formas, mas você pode apagar o que Ele escreveu para você. Ele está dizendo: não importa o que Deus planejou para a sua vida, a caneta da sua história está em suas mãos. Para esse homem, Deus não é mais soberano, Criador de todas as coisas e aquele que governa tudo. Outro pregador, comentando sobre a queda de Adão, disse que se Jesus estivesse na mesma situação, ele também comeria do fruto. Ou seja, esses homens desconhecem o verdadeiro Evangelho. Falar do que a palavra de Deus realmente diz, está escrita, parece não ser algo tão atrativo. Um outro pregador, tão famoso, disse que na Bíblia, dos profetas, Jesus é o centro, mas que no coração de Jesus, você é o centro. Mas quando nós olhamos para o Evangelho, nós vemos algo diferente disso. Nós vemos um Evangelho que confronta. Bem diferente dessas mensagens que nós temos hoje, que buscam acrescentar algo ao Evangelho, que visam legalismo. Cada dia tem se tornado mais comum. E o pior, cada dia tem ganho mais adeptos. Que pena. Que pena que isso acontece. Mas, meus irmãos, o que nós vivemos hoje não são dias diferentes do que aconteceu na época da Reforma. E não são também diferentes dos dias do apóstolo Paulo. Vamos ao texto? No capítulo 3 de Filipenses, a gente vê o apóstolo Paulo falando novamente de alegria, a verdadeira alegria que nós encontramos com o relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. Que toda alegria, ela está no Senhor. E ele diz: portanto, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. A alegria como a gente já tem visto, é o tema principal dessa carta. E logo após o apóstolo Paulo dizer àqueles irmãos para eles se alegrarem no Senhor, o apóstolo Paulo vai fazer algumas advertências àquela igreja. Advertências porque havia alguns perigos que aqueles irmãos estavam enfrentando e que ameaçavam a roubar a alegria deles. E o apóstolo Paulo vai advertir sobre um tipo de cristianismo
que parece ser legítimo. Sabe aquele cristianismo que parece tem cara, tem jeito, se comporta, se veste como crente, mas na verdade não é um cristianismo verdadeiro? É isso que o apóstolo Paulo vai nos advertir. E a intenção de Paulo, a intenção do apóstolo com aqueles queridos irmãos que ele amava tanto, era de proteção, era proteger aquela igreja, porque Paulo sabe os perigos que estavam enfrentando e que facilmente esse grupo de pessoas poderiam corromper aqueles irmãos, estavam corrompendo já a palavra de Deus. E o medo de Paulo era que os filipenses fossem levados ao erro, ao pecado. Ou seja, o falso ensino era uma ameaça que rondava aquela igreja, a fim de separar os irmãos de Filipos da fonte da verdadeira alegria de Jesus Cristo. É interessante que no versículo 2, o apóstolo Paulo ele vai usar uma expressão muito forte para falar desses indivíduos. Ele diz assim: cuidado com os cães, aqueles que praticam o mal, os mutiladores que exigem a circuncisão. Pesado. Cão aqui não é como a gente está acostumado hoje, né, domesticados, mas cão aqui é uma expressão bastante pesada, quase pejorativa. Naquele tempo, chamar alguém de cão não era nenhum elogio. Esses cães que o apóstolo Paulo está falando eram cães selvagens, eram cães impuros, porque eles se alimentavam do lixo, eles espalhavam doenças. Por isso que o apóstolo Paulo está alertando: cuidado com esses cães. Ele está dizendo: esses homens que estão aí ensinando coisas que não é o Evangelho, são cães e cães perigosos. Cuidado com eles. Cuidado. E ele continua dizendo que esse tipo de pessoa, que esses cães, eles praticam o mal. São homens maus. E não somente isso, mas eles, versículo 2, eles exigem a circuncisão, a falsa circuncisão. Ok. O que esses indivíduos estão ensinando levou a Paulo a falar algo tão pesado sobre eles. Quem são esses homens? Quem são esses cães que o apóstolo Paulo tão bravo se refere? Esse grupo de cães, muito provavelmente, são os cristãos judaizantes. A gente vai ver também na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, Paulo combatendo com veemência esses cristãos judaizantes. Essas pessoas, esses judaizantes, que dizem ser convertidos ao cristianismo, é aquele indivíduo que diz: ei, você crê em Cristo? Sim, creio. Você crê que Ele é o Senhor da sua vida? Sim. Ok. Então é o seguinte: isso não é o suficiente para você ser salvo. Você tem que ser de Jesus, mas você precisa ser circuncidado também. O que a gente vê hoje: chofar, introdução de elementos judaizantes em culto. É um falso evangelho. Ele tem cara de piedade, mas um falso evangelho não salva. A circuncisão, ela foi ensinada no Antigo Testamento como um sinal de aliança de Deus para com o seu povo. A gente vê isso em Gênesis 17 com Abraão. Mas ela não é capaz de trazer redenção. E na morte de Cristo se cumpriu o seu significado. Agora não é mais na carne que é feita a circuncisão, mas é no coração, onde o Espírito de Deus circuncida o coração pecaminoso do homem.
Mas aqueles judaizantes não queriam saber disso. Eles não queriam Cristo somente. Eles queriam Jesus e mais alguma coisa. Para eles, crer somente em Jesus não era o suficiente. E você? Jesus tem sido suficiente na sua vida? Ou é necessário alguma coisa mais para completar a sua alegria, a sua satisfação? Infelizmente, é tão comum em nossos dias gente que diz crer em Cristo, mas a vida demonstra totalmente o contrário. A vida demonstra que ele depende do seu esforço próprio. E esses cães estão por todos os lados dizendo que, ei, se você quer servir ao Senhor, se você quer pertencer a Jesus, você quer abraçar a Jesus, então você vai ter que abraçar um pacote ético, moral, costumes. Eles estão escancaradamente dizendo que somente Jesus Cristo não é suficiente. Aí nós temos um problema, porque o que Cristo fez na cruz não salva. Eles estão fazendo a cruz de Cristo vã. Estão colocando o homem a fim de buscar a sua própria salvação. Para eles, tudo depende do que eu faço, se eu sou bom ou não, se eu fiz ou deixei de fazer. Como eu falei, esse ensino até vem com cara de piedade. Mas esse tipo de evangelho despreza a obra de Jesus Cristo, que baseia a nossa salvação naquilo que a gente pode fazer. Isso se chama legalismo. Algo que muitas vezes é quase que imperceptível, mas é extremamente danoso. É como você pegar um copo com água e colocar nela uma gota de veneno. Talvez você nem sinta, você nem perceba, mas irá fazer mal a você. E Paulo diz, cuidado, cuidado. Cuidado, porque o falso evangelho, ele aprisiona. Uma falsa religiosidade só colocará nos seus ombros um peso insuportável, porque fará você pensar que você é o agente da sua salvação, que ela depende das suas obras. Cuidado. Cuidado com aqueles que estão ensinando vocês a basearem a sua vida, a sua caminhada cristã, no legalismo e não na graça. Mas acontece que o apóstolo Paulo adverte aquela igreja para ter alguns cuidados, e logo em seguida o apóstolo Paulo vai fazer um contraste, mostrando o oposto do legalismo. Geralmente o oposto, do legalismo é o antinomismo, é onde não há lei, é a libertinagem, onde não há regras. Mas aqui o apóstolo Paulo faz esse contraste, é algo bem diferente, não é o antinomismo. Quer ver? Versículo 3, Paulo diz, pois nós, que adoramos por meio do Espírito de Deus, somos os verdadeiros circuncidados. Alegramo-nos no que Cristo Jesus fez por nós. Não colocamos nenhuma confiança nos esforços humanos. Notem que o que Paulo está dizendo, que o oposto de legalismo, sabe o que é? É uma vida piedosa. Paulo diz, nós é que somos os verdadeiros circuncidados. Sabe por quê? Porque nós adoramos a Deus por meio do Espírito de Deus. Nós nos alegramos por aquilo que Cristo fez por nós. Então, quando o apóstolo Paulo os adverte daqueles cristãos judaizantes, ele não está dizendo, ei, já que é assim, já que esses homens estão acrescentando coisas ao Evangelho, já que é dessa forma, então vocês vivam da maneira que vocês quiserem. Não, não é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Mas ele está dizendo que o oposto desses cães é caminhar com Jesus, é alegrar-se nele, porque ele é suficiente. E Paulo, ao mostrar
O oposto desse legalismo, ele dá três marcas de verdadeiros cristãos. Daqueles que fazem parte da verdadeira circuncisão, que é do coração. Daqueles que fazem parte da família, da aliança de Deus. Paulo fala, nós somos os verdadeiros circuncidados. Nós, os que tivemos o coração circuncidado, ou seja, nós que tivemos a palavra de Deus ministrada pelo Espírito Santo no nosso coração. E ele diz que a primeira marca que Paulo menciona é que aqueles que são discípulos do Senhor é que eles adoram pelo Espírito de Deus. A primeira marca de um cristão que Paulo fala é daquele que agora tem um coração que transborda, coração cheio de adoração e alegria. E note que essa adoração, ela é pelo Espírito de Deus. Não é uma adoração centrada em mim mesmo. Não é uma adoração da maneira como eu acho que deve ser. Mas é uma adoração como o próprio Jesus diz à mulher samaritana. Que os verdadeiros adoradores devem adorar ao Pai em espírito e em verdade. É impossível agradar ao Senhor com a nossa adoração, com a nossa vida, sem ser em espírito e em verdade. Muitas coisas que a gente vê parecem, tem cara, o Senhor abomina, porque nelas não tem verdade, não testemunham a verdade. Eu e você só adoramos por meio do Espírito de Deus, porque o próprio Deus transformou o nosso coração. O próprio Deus transformou os nossos afetos e as nossas vontades. Se não fosse assim, nós estaríamos adorando a nós mesmos, adorando filho, esposo, esposa. Nosso coração é uma fábrica de ídolos, conforme dizia João Calvino. Infelizmente. E a segunda marca que Paulo fala dos verdadeiros cristãos é que eles alegram-se naquilo que Cristo fez. Os cristãos que amam ao Senhor, eles se alegram por aquilo que Cristo fez por eles. O que Cristo fez por você? Ele tirou de uma vida escravizada pelo pecado. Cristo pagou o preço da sua salvação. Ele perdoou os seus pecados, Ele lhe deu uma nova vida. Portanto, alegre-se, é o que o apóstolo Paulo está falando, alegre-se no que Cristo fez por você. Porque a sua dívida era impagável. O Filho de Deus a pagou. A terceira marca que o apóstolo Paulo usa para os verdadeiros cristãos é que eles não colocam a sua confiança nos esforços humanos. O esforço humano, as obras, confiam sempre no seu desempenho. Mas os cristãos, eles não confiam nos esforços humanos, mas sim na obra de Cristo. Como estamos vendo, o oposto de legalismo é piedade, é caminhada com Cristo, é alegrar-se em Cristo, é viver uma novidade de vida, é viver adoração pelo Espírito. Mas todas essas coisas que o apóstolo Paulo fala, essas marcas de cristãos verdadeiros, essas coisas não baseiam a nossa salvação. Nós não somos baseados a nossa salvação nessas coisas. Sabe por quê? Porque o Evangelho ensina que uma vida piedosa, que as boas obras, ela é uma consequência da obra de redenção de Cristo Jesus em nós. Enquanto os cães
vão dizer que para Jesus te aceitar, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo, você precisa subir um monte, você precisa participar de tal campanha, você precisa estar debaixo de cobertura espiritual. Aí sim Jesus vai te aceitar. Mas não. É o contrário que o Evangelho ensina. O Evangelho diz que uma vez que você foi resgatado pela graça, você foi tocado pelo poder do Espírito. E o Espírito começa a produzir em nós uma vida diferente. Uma novidade de vida. E aí a gente começa a frutificar. Esses frutos não são para alcançar a salvação, mas porque nós fomos alcançados por ela. Essa mensagem, falar sobre a graça, era e é algo totalmente ofensivo para aqueles que desejam acrescentar coisas ao Evangelho. A graça de Deus, ela é ofensiva para os ouvidos de quem pensa ser autossuficiente, de quem pensa ser o legal, o cara legal, quem pensa ser bom. Sabe o que a graça de Deus faz? Ela aplaca o nosso ego. Ela aplaca a nossa vontade de dizer: eu basto, eu sou bom, eu ganho bem, eu ajudo os necessitados, eu faço isso, eu faço aquilo. A graça aplaca essa arrogância religiosa. Ela ofende. Porque o Evangelho vai dizer que não é sobre o que você faz, e sim o que Cristo Jesus fez. E Paulo entendia bem isso. Ele diz: olha, se existe alguém que deveria confiar nos esforços humanos, se existe alguém que deveria confiar nas suas próprias obras, sabe quem seria? Seria eu. Observe versículo 4. Ainda que se os outros pensam ter motivos para confiar nos próprios esforços, eu, Paulo, teria ainda mais. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que se o esforço religioso pudesse fazer qualquer um ganhar a aceitação de Deus, se pudesse obter a salvação por meio da sua própria justiça, essa pessoa seria Paulo. Então Paulo mostra o seu currículo. Um currículo invejável. Garanto que você contrataria o apóstolo Paulo. Ele começa a dizer, olha, versículo 5. Fui circuncidado com 8 dias de vida. Ou seja, nenhum judeu poderia ter um início de vida mais adequado do que o apóstolo Paulo, porque era isso que a lei exigia. Ele diz, olha, eu sou israelita de nascimento. Nasceu em Israel, a nação que havia sido escolhida por Deus. Os israelitas receberam de Deus a sua lei, os profetas, os seus mandamentos. Portanto, ser israelita era um motivo de muito orgulho. Eu sou israelita de nascimento. Em terceiro lugar, Paulo mostra a sua linhagem, de onde ele vem. Ele diz que era da tribo de Benjamim. Das 12 tribos de Israel, Benjamim era uma das 2 tribos mais importantes, as tribos de elite. A outra tribo era de Judá. Ou seja, Paulo tinha uma linhagem impressionante. Muito provavelmente o pai e o avô do apóstolo Paulo eram pastor. Mas Paulo está chamando a atenção, dizendo, olha, eu sou um membro dessa tribo, eu sou um judeu puro. O currículo do apóstolo Paulo. Em quarto lugar, ele diz que era um verdadeiro hebreu. Ou seja, ele nasceu de pais hebreus e foi criado de acordo com a tradição. Aquilo que a tradição hebraica exigia, Paulo foi criado. Em quinto lugar, o apóstolo Paulo mantinha um padrão de conduta. Ele diz, quanto à lei, fui fariseu. Os fariseus eram homens comprometidos com as Escrituras do Antigo Testamento.
A principal característica da vida de um fariseu era a reputação de ser alguém cuidadoso, fervoroso, cumpridor da lei e das suas tradições. Paulo era tudo isso. Em sexto lugar, ele diz que ele era zeloso com a religião. Quanto ao zelo, ele era perseguidor da igreja, perseguidor de cristãos. Ele se opunha aos seguidores de Jesus, perseguia os cristãos, matava cristãos. A motivação do apóstolo Paulo era essa, porque ele era extremamente zeloso com a sua religião. A gente vê isso em Atos 9. Em sétimo, ele diz, olha, quanto à justiça que há na lei, eu fui considerado irrepreensível. Olhando para a vida de Paulo antes da conversão, certamente eu e você concluiríamos que esse homem sim vivia uma vida reta. Se fosse possível alguém merecer o céu por a sua religiosidade, Paulo certamente seria um. A vida de Paulo, o Saulo, era impressionante. Sua infância, nacionalidade, linhagem, criação, o seu padrão de conduta, moral, ético. O apóstolo Paulo tinha tudo, exceto Jesus Cristo. Se o currículo pudesse receber o favor de Deus, acho que Paulo receberia, né? Olhando para a vida dele. Mas sabe o que acontece? Todas essas qualidades, características, quando o Senhor Jesus Cristo o encontra na estrada de Damasco, ele tem uma mudança de vida, mudança de mente, uma metanoia. Essas coisas que nós olhamos e parecem ser tão valiosas, não impressionavam a Deus. Paulo agora os considera como insignificantes por causa de Cristo. Sim, ele diz, todas essas coisas são insignificantes perto do conhecer a Cristo. Paulo encontrou tudo o que precisava em Cristo. Aquele homem procurou viver a sua vida de acordo com a religião. Agora é encontrado pela graça. O seu desejo mais profundo é ganhar a Cristo e ser encontrado nele. Qual é o seu desejo? E ele diz, olha, agora eu não conto mais com a minha justiça própria. Eu não conto mais com essa justiça que vem da obediência à lei. Mas eu conto com a justiça que vem pela fé em Jesus Cristo. Pois é essa fé que vem do Filho de Deus que nos declara justos, perdoados. Eu e você não poderíamos ser justificados diante de Deus com base na nossa moralidade, nos nossos bons costumes, nas nossas obras, mas é somente pela fé em Cristo. O desejo mais ardente, mais profundo do apóstolo Paulo é conhecer a Cristo. É isso que o Evangelho de João diz, que a vida eterna é essa. Conheça. O desejo de Paulo é conhecer cada dia mais a Cristo, experimentar o grande poder que o ressuscitou. Conhecer a Cristo é sair da religião que aprisiona, ao dizer que você tem que fazer as coisas para merecer. Não foi uma nem duas vezes que eu ouvi que a salvação era pela graça, mas que ela não vinha somente. Você precisa se esforçar, contribuir, colaborar um pouquinho. É como se fosse uma via de mão dupla. Jesus vem até a metade do caminho e você vai à outra metade. Eu achava isso tão comum. Estava inclusive até bíblico.
mas nos meus ombros tinha um peso insuportável. Um peso onde todo dia eu tinha que dizer: ó Senhor, escreve meu nome de novo no livro da vida porque eu pequei. Mas quando a gente olha as Escrituras, a gente vê que aquele que iniciou a boa obra em nós está trabalhando e irá completá-la até o dia de Cristo Jesus. O peso das minhas costas foi tirado, porque não depende de mim, mas depende de tudo de Cristo. Infelizmente, quando alguém diz que a graça não é suficiente, ela está procurando se firmar nos seus méritos, na sua religiosidade. Para muitos, cristianismo é o que a gente faz nos domingos à noite. Colocar uma roupinha legal, ir ao culto, cantar. Mas durante a semana eu vivo como que Cristo não existisse. Ou seja, essa é uma falsa religião. É um falso evangelho. Porque quando nós olhamos a palavra de Deus, nós vemos que Cristo Jesus, a gente viu isso no capítulo 2, Ele é Senhor sobre todas as coisas. Nós precisamos conhecer a Ele. Nós precisamos ter um relacionamento pessoal com Ele. Conhecer a Cristo significa muito mais do que simplesmente conhecê-lo intelectual ou historicamente. O apóstolo Paulo não podia continuar confiando na sua religiosidade, nos seus méritos, mas agora a sua confiança está em Cristo. Porque com Cristo é tudo ou é nada. É renunciar ao mundo e ao nosso ego para receber a Cristo. É confiar em nada além de Cristo para a salvação e estar disposto a desistir de tudo, exceto de Cristo, do resto da vida. Para encerrar, eu não sei como é o seu relacionamento com Cristo, e também acredito que grande maioria que nos acompanha, que nos acompanhar, eu não conheço a sua história de vida. Mas talvez você viva achando que Cristo não é suficiente para perdoar os seus pecados e lhe conduzir a uma vida digna do Evangelho. Talvez você tenha nascido na igreja, batizado quando pequeno ou foi apresentado. Talvez você seja filho de pastor. Talvez sua família é cristã desde sempre. Quem sabe você teve uma criação dentro da igreja, frequentando as atividades, os cultos, educação cristã, aprendendo a palavra. Quem sabe a sua conduta, a sua maneira de se portar, sempre foi uma maneira exemplar. Você sempre foi muito ético. Foi sempre um exemplo para todos. E tudo isso é muito bom. Mas nenhuma dessas coisas é capaz de salvá-lo. Nenhuma dessas coisas é capaz de lhe dar segurança. Nenhuma dessas coisas lhe dará uma posição correta diante de Deus. Talvez ao longo dos anos você tenha vivido a vida toda carregando fardos pesados, a fim de mostrar uma religiosidade que no fundo é apenas fingimento. Usa máscaras a fim de provar a você mesmo e também as pessoas que estão ao seu redor que você é bom, você é alguém que merece algo de Deus. Olhando para o livro de Filipenses, olhando o que Paulo renunciou, o peso que ele tirou dos seus ombros, é aquilo que o próprio Jesus diz: venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados,
e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. Sabe por quê? Porque Jesus ele é manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para a sua alma. Pois o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Alegrem-se, porque a salvação das nossas vidas não foi comprada com nossos esforços e méritos, mas sim pelo precioso sangue de Jesus. É por isso que, ao conhecer verdadeiramente ao Senhor, Paulo entendeu a preciosidade que é o Evangelho, que faz com que todas as outras coisas, por mais boas que sejam, se tornem insignificantes perto de Cristo. O mérito de Cristo é o único mérito que eu e você podemos apresentar diante de Deus, e a gente não tem mérito nenhum para apresentar a Ele. Em Jesus a gente encontra tudo o que nós precisamos para sermos aceitos pelo Pai. Em Jesus eu encontro tudo aquilo que eu preciso para que haja transformação na minha vida. É em Jesus que eu encontro aquilo que motiva o meu viver a uma vida de piedade e adoração ao Senhor. É em Jesus que eu posso olhar para frente e dizer: eu sou um filho. Que o nosso coração venha alegrar-se no Senhor, porque de fato nós somos o povo da verdadeira circuncisão, o povo que crê tão somente nos méritos de Cristo. Não deixe que o legalismo, não deixe que maneiras, costumes queiram acrescentar a obra de Cristo. Cristo e somente Cristo é suficiente, e ninguém mais. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos porque a alegria que nós temos vem do Senhor. Nós te louvamos porque é o Senhor quem tem cuidado de nós e tem aliviado o peso da caminhada. O peso que nós nos metemos por querermos achar que nós precisamos que aquilo que a gente vai fazer irá contribuir em algo para a nossa salvação. Obrigado por nos dar segurança em saber que o Senhor é quem nos salva e nos salva para as boas obras. Fazemos elas é porque já fomos alcançados por essa graça e não fazemos para sermos salvos, não. Muito obrigado, Senhor. Que nós não venhamos acrescentar nada ao Evangelho, porque sabemos que o Senhor é suficiente para as nossas vidas. Nenhuma credencial, nenhuma obra humana é capaz de realizar o que o Senhor fez por nós naquela cruz. É por isso que o seu Filho, Jesus Cristo, é o Senhor sobre as nossas vidas. Ensina-nos, ó Pai, a viver em novidade de vida todos os dias. Não nos faz usar máscaras para demonstrar uma religiosidade, mas nos torna realmente piedosos, que amem ao Senhor. E que o desejo do nosso coração seja conhecer a cada dia mais ao Senhor e ser encontrado em Ti. É o nosso desejo, Pai, em nome de Jesus. Amém.